Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre alguns defeitos que necessitam serem consertados nas igrejas. Então eu vou citar alguns aqui, mas não são só esses. Agora, os que eu vou citar aqui são os geradores das demais causas, que impedem que a igreja seja aperfeiçoada para fazer a obra do ministério para a qual foi chamada. Então, essas portas que vamos mencionar a seguir são trazidas pelas pessoas que chegam à nossa congregação. Quando passam pelo discipulado, elas precisam serem libertas, serem tratadas nessa fase. E se passam pelo discipulado e não se livram desses fardos, elas se transformarão em membros ligados às religiões das trevas e obedecerão a demônios e não a Deus. Quero que você entenda, eles vão estar dentro da igreja obedecendo a demônios e não a Deus. Lembre-se quando Deus ordenou que ao entrar em Canaã, os judeus teriam que exterminar todos os habitantes da terra. E se não o fizessem, eles seriam eternos perturbadores de Israel. A desobediência para com o Senhor permitiu que aquelas potestades vivessem dentro das terras judaicas e até hoje existe perturbação. Então vamos ver quais são. Eu vou citar 4 pelo menos. Espírito de acusação. Como pode uma igreja viver a sua vida cristã e desenvolver virtudes espirituais, convivendo dentro da congregação com o espírito de acusação? O espírito de acusação não aparece fisicamente, portanto tem que usar a vida e a boca de outras pessoas, que se deixam usar nesse ministério de malignidade. O líder, seja apóstolo, profeta, mestre, pastor ou evangelista, tem que ter a coragem de confrontar esse tipo de situação. E os ministros não são enviados para aperfeiçoar demônios, mas sim santos. Então, não deve temer se tiver que mandar para fora da congregação um crente que está trabalhando para esses demônios. Se ele não quer se libertar e continua servindo ao acusador, deve ser retirado do meio dos santos para que não contaminar todo o rebanho. Os filhos de Deus não podem ser acusados. A acusação não produz edificação nem aperfeiçoamento. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica, está lá em Romanos 8:33. O espírito de acusação só tem um objetivo: destruir a igreja, dividi-la e acabar com ela. E esse espírito tem que ser combatido, controlado e dizimado dentro das igrejas com coragem e ousadia das suas lideranças. Agora, e se a acusação for verdadeira? Tem crente que acha que se a acusação for verdadeira, ela pode ser feita. Mas eu quero dizer, quem colocou você na posição de acusador? Quem te disse que você foi chamado para esse tipo de ministério? Você sabe a quem pertence a esse ministério? Está lá em Apocalipse 12:10, que diz assim: e eu vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder de seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava diante de dia e de noite. Então, se você gosta de ser um cristão acusador, no versículo que eu acabei de falar, você vai ver que é para quem você está trabalhando e a quem você está servindo, certo? Então, o espírito de intriga, ou fofoca, né? Você crê realmente que uma congregação com um espírito de fofoca muito forte, atuando dentro da igreja, pode ser usada por Deus para edificar a vida de alguém? Uma igreja que ainda não venceu este demônio ficará encostada, sem poder ser usada pelo Eterno, até que se livre desse espírito maligno. Provérbios 6, do 16 ao 19 diz: e 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª abomina a sua alma: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos maus, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A 7ª coisa é a contenda entre irmãos, que é a popular fofoca. A Bíblia diz que a 7ª coisa ele abomina. Abominar é rejeitar, ou seja, Deus rejeita os fofoqueiros. Ele não tem, o fofoqueiro não tem o Espírito de Deus. Ele não pertence ao Senhor, ele é vomitável. Então, vamos ver abaixo pecados e pecadores que são classificados como abomináveis por Deus e onde os fofoqueiros são contados por Deus na sua palavra. Ezequiel 22:11 diz assim, vamos lá, prática de relações ilícitas, pecados da homossexualidade, a idolatria, sacrifícios de animais defeituosos, consultas a necromantes, feiticeiros, adivinhadores, prognosticadores, que praticam injustiça, e vamos ver para pessoas que praticam hipocrisia religiosa, está lá em Isaías, e por aí vai.
E todos esses pecados acima são exemplos dos fofoqueiros. São abomináveis. A palavra abominável tinha o sentido de vomitável. Vomitáveis por causa da rejeição desses pecados. O Senhor não aceita isso. Terceiro, espírito de difamação. Esse é o terceiro espírito que passeia pelas igrejas. Ele se especializa em destruir reputações ministeriais. A difamação não traz nenhuma vantagem para o difamador, mas mesmo assim ele se realiza quando está falando mal de alguém e destruindo a imagem da pessoa. Jesus Cristo, tanto na Galiléia como no restante de Israel, era um homem de ilibada reputação. Não havia uma mancha sequer em toda a sua vida, mas os inimigos, os difamadores, temavam em atacar sua moral e sua conduta. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, é o príncipe dos demônios, expulsa os demônios pelos demônios. Está lá em Marcos 3:22. Imagine você essas pessoas dizerem que Jesus estava com demônios. Se Jesus dava atenção aos pecadores, lá vinha mais murmuração e difamação para denegri-lo diante do povo e tentar destruir a sua credibilidade. Veio o filho do homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Mateus 11:19. Até os últimos dias e horas de Jesus na terra, nunca os inimigos deixaram de difamá-lo. E mesmo após a sua morte, ainda existem pessoas em pleno século XXI que inventam inverdades sobre a imagem perfeita do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você vir pessoas assim, criticando e difamando na sua frente, saia de perto, porque isso contamina e não edifica ninguém. Essas pessoas estão debaixo de influência maligna. Os difamadores são vendedores de imagem de pessoas das quais não gostam e o fazem pelo prazer de ver o outro caído e sem ação. O espírito de crítica. Esse é muito conhecido e provavelmente o mais poderoso e hipócrita dentro de todos. O crítico é aquele que procura com veemência e intensa obstinação algumas coisas, por menor que seja, para abrir a boca e iniciar seu sutil ataque em coisas com as quais não foi chamado. Se alguém se incomoda com esse espírito de crítica, logo inventa a desculpa da crítica construtiva. Na verdade, o que ele quer é que a pessoa abandone sua posição para ele se encaixar na dele, ou se encaixar na dele, ou ele se encaixar na posição da pessoa. Porque na cabeça do crítico, o que ele fala é sempre melhor do que aquilo que falamos, ou que fazemos, ou que pensamos. Jesus foi criticado pelos seus discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo e disseram: é duro esse discurso, quem pode ouvir? Está lá em Mateus 6,60, ou João 6,60. Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte: o Senhor Jesus está sendo muito duro e precisa aliviar um pouco. Quem vai aguentar uma palavra desta? Com a crítica, queriam que Jesus mudasse de posição para facilitar as coisas para os pecadores. Hoje tem muito líder afrouxando a doutrina para dar uma chance especial a quem Deus não está dando chance nenhuma, que não está dando mais chance nenhuma. O líder precisa saber que os princípios divinos não serão mudados por causa de nenhuma crítica humana. A igreja precisa manter o que está na palavra, o foco na palavra. E esses 4 espíritos têm que ser repreendidos, expulsos das igrejas em nome do Senhor Jesus Cristo. E como eles vão ser feitos numa igreja do reino? Ensinando a palavra, ensinando a obedecer, ensinando a seguir os caminhos do Senhor, ensinando a ser fiel. E o princípio de fidelidade é o princípio que norteia todas as coisas. E se você é obediente, você é fiel. E se você é fiel, você não vai cometer esses deslizes contra a tua liderança, contra os teus irmãos em Cristo, contra a tua igreja, contra a tua casa. Então você tem que prestar atenção nisso, tomar posse disso, corrigir isso na tua vida, acabar com esses maus caminhos na tua vida, se endireitar, reconhecer Jesus como Rei, Senhor e Salvador da sua vida e ver a diferença daquele que faz a servir a Deus e aquele que não serve a Deus. Eu quero te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você: ainda dá tempo.